Os israelitas e seus falsos deuses. Ezequiel, capítulo 8. Em uma visão, Deus levou Ezequiel a Jerusalém. Lá, Ezequiel viu quão perverso o povo se tornara. Mesmo no templo santo de Deus, as pessoas adoravam deuses falsos. E Ezequiel viu que os líderes, as mulheres e os sacerdotes eram todos culpados deste pecado. Falsos deuses no templo. Ezequiel, capítulo 8, versículos 1 ao 6. Ezequiel registra a data exata desta visão. Isso foi durante setembro do ano de 592 antes da era cristã. No final da visão, o Senhor fala da punição que acontecerá. Depois que isso acontecer, as pessoas serão capazes de ver este registro. Então elas saberão que Deus causou esses eventos. Esta visão continua do capítulo 8 ao capítulo 11. Os líderes dos exilados chegaram à casa de Ezequiel. Eles tinham vindo ao profeta para ouvir do Senhor. Mas Ezequiel não podia trazer nenhuma mensagem de conforto para eles. Ele lhes falou sobre a visão que Deus lhe tinha dado. Mas isso era tudo o que ele podia fazer. Ezequiel sentia o poder de Deus. Era como se Deus tivesse posto a mão sobre Ezequiel. Foi tão repentino e ele apareceu se levantar com o Senhor. Deus o elevou a esta visão. Ezequiel 8, versículo 2. Quando Ezequiel olhou, ele viu uma pessoa estranha. Essa pessoa era uma visão do Senhor. O fogo e o metal brilhante mostram algo da glória de Deus. A descrição aqui é semelhante a Ezequiel, capítulo 1, versículo 27. Ezequiel, capítulo 8, versículo 3. Como Ezequiel teve que cortar todos os seus cabelos, conforme mencionado em Ezequiel 5:1, agora eles tinham crescido novamente. Deus o agarrou pelos cabelos. O Espírito de Deus ergueu Ezequiel no ar. Na visão, eles voaram para Jerusalém. Foram ao portão norte do templo. Esta porta era pela área interna no lado norte do templo. Nessa área, havia uma grande imagem de um Deus falso. Essa imagem não deveria estar lá. Isto causou a ira de Deus. Este lugar era para ser santo para o Senhor. Foi um pecado terrível erguer ali a imagem de um Deus falso. Capítulo 8, versículo 4. Havia o Deus falso, mas havia também a glória do Deus verdadeiro. Ezequiel viu a glória de Deus como tinha visto antes, conforme Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel 3, versículo 23. Ezequiel 8, 5 ao 6. O Senhor disse a Ezequiel que olhasse para o norte, e ele viu a imagem de um Deus falso. Aqui o povo adorava o Deus falso, mas eles ainda diriam que adoravam a Deus também. Mas eles não podem adorar falsos deuses e o verdadeiro Deus. O comando de Deus é que seu povo deve adorá-lo sozinho. Eles não devem ter outros deuses, conforme pode ser visto em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7. A adoração de outros deuses pelo povo em Judá deixou Deus irado. Por causa das coisas perversas que as pessoas fizeram, Deus não podia permanecer em seu templo. Ezequiel viu o que as pessoas estavam fazendo pelo portão norte. Essas coisas eram terríveis, mas eram apenas o começo. Deus advertiu que Ezequiel veria coisas muito piores do que estas. Ezequiel 8, 7 ao 13. Tópico: os líderes queimam incenso a falsos deuses. Ezequiel 8, 7 ao 10. O Senhor trouxe
Ezequiel perto da entrada da área em torno do templo. Aqui estava um quarto secreto. Tudo o que Ezequiel podia ver era um buraco na parede. Deus lhe disse para abrir a parede. Ao fazê-lo, encontrou uma porta. O Senhor lhe disse para entrar. Ele entrou no quarto. Ele viu ali os 70 líderes de Judá. Ele os observou. E ele viu o que eles estavam fazendo. Havia imagens horríveis de todas as paredes. Estas eram de coisas que rastejam e de animais impuros. Além disso, os falsos deuses de Israel estavam lá. Ezequiel 8, versículo 11. Estes 70 homens eram os chefes de Judá. Eles ficaram na frente dos falsos deuses. Isso significa que eles adoravam os deuses. Shefã fora um bom homem. Serviu ao rei Josias. Quando os construtores encontraram o livro da lei de Deus no templo, ele o levou ao rei. Ele o leu para o rei. Ele ajudou a trazer o povo de volta para o Senhor Deus, conforme 2 Reis 22, versículos 3 ao 14. Ora, um de seus filhos, Jaazanias, adorava deuses falsos. O nome Jaazania significa o Senhor ouve. Na adoração de Deus, somente os sacerdotes teriam incenso. Esses homens não eram sacerdotes. Eles queimavam incenso aos falsos deuses. Na adoração adequada de Deus, o incenso era um cheiro doce que os sacerdotes lhe ofereciam. Aqui os líderes tomaram o que pertencia ao Senhor, e eles o ofereceram aos seus falsos deuses. Ezequiel 8, versículos 12 ao 13. Nesta sala secreta, Ezequiel viu o que os líderes fizeram. Cada um deles adorava seu Deus falso. O Senhor Deus vê tudo o que acontece, mesmo em segredo. Não podemos esconder nada dele. No entanto, esses homens disseram que Deus não os via. Eles disseram que Deus tinha ido embora do país. Mas Deus está sempre lá e Ele está em toda parte. No entanto, a glória de Deus não permaneceria neste lugar. Logo, a glória de Deus partiria, e então o exército de Babilônia destruiria Jerusalém. Os pecados secretos dos líderes eram piores do que qualquer coisa que Ezequiel tinha visto antes. Mas Deus disse que Ezequiel veria pecados ainda piores. Ezequiel 8, 14 ao 15, tópico: As mulheres adoram Tamuz. Tamuz era um deus falso que o povo tinha trazido, muito antes deste tempo lá de Babilônia. Outro nome para ele era Dumuzi. Este nome significa o filho da vida. No início, ele era o deus do sol. Mas mais tarde ele se tornou o deus da primavera. Seus pais eram os deuses Ea e Sirdo. Sua esposa era a deusa fêmea Istar. Sua casa estava debaixo da árvore da vida, e esta árvore estava no jardim de Eridu. Eridu estava entre os rios Tigre e Eufrates. Havia muitas histórias sobre ele. Eles falam da morte de Tamuz e como Istar chorou por ele. Então, na história, Tamuz tornou-se vivo novamente. Tamuz tornou-se o nome de um mês no ano. Trata-se de nossos meses de junho e julho. Naquele mês, as pessoas que adoravam Tamuz choravam por sua morte. Eles choravam como as pessoas choram após a morte de seu filho único. Isto é o que as mulheres estavam fazendo na porta norte do templo.
Não eram apenas os homens que adoravam falsos deuses. As mulheres também se afastaram do Senhor. Ezequiel 8, 16 ao 18. Tópico: Adoração do Sol. A área interior do templo era um lugar santo para a adoração de Deus. Aqui havia 25 homens. Estes homens teriam sido sacerdotes que serviam no templo. No entanto, eles tinham virado suas costas para o templo. Eles tinham se afastado do verdadeiro Deus. Eles adoraram o sol quando ele subia no leste. Eles estavam adorando Shamas, o deus sol da Babilônia. Não é possível adorar falsos deuses e o verdadeiro Deus. Ezequiel 8, 17 ao 18. Não foi apenas em sua adoração que o povo pecou. Toda a sua maneira de vida se tornara perversa. Isto é semelhante à situação descrita por Paulo em Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 32. Os israelitas eram tão maus que Deus estava zangado com eles. Ele estava tão bravo que ele iria puni-los. Ele destruiria a cidade e o povo. Ele não queria ouvir, mesmo que gritassem por ele pedindo ajuda.